Imagine que você tem o seu orçamento, o seu planejamento financeiro. E de repente, acontece algo inesperado. Sei lá, um acidente. Você bate com o carro e o seguro estava vencido. Digamos que, de repente, você tenha um vazamento em casa e tenha que gastar um dinheiro que você não esperava. Isso certamente vai impactar no seu orçamento. Isso certamente vai impactar na sua qualidade de vida. É claro que tragédias acontecem. É claro que imprevistos acontecem. Mas imprevistos não podem ser causados pelo Estado, principalmente pelo Estado tributário. Os imprevistos, eles não podem ser estatais. E é exatamente por isso que o artigo 150, inciso 3 da Constituição, ele traz para o direito tributário o princípio da não surpresa. Princípio da não surpresa. Princípio segundo o qual o indivíduo tem o direito de ser surpreendido por uma carga tributária que não se organizou para suportar. O objetivo desse princípio é evitar essa surpresa desagradável. Afinal de contas, tragédias acontecem, mas o Estado não pode causá-las. O empresário, o cidadão, ele tem um planejamento financeiro, ele tem um planejamento orçamentário. Não pode o Estado, de uma hora para outra, simplesmente trazer uma novidade nesse planejamento, violando esse planejamento, exigindo um tributo. E é por isso que o artigo 150, inciso 3, foi introduzido na Constituição, para garantir que o indivíduo não seja surpreendido por uma carga tributária que ele não se programou, que ele não se planejou para suportar. E o 150, inciso 3, para garantir essa não surpresa, ele traz logo 3 princípios. Na linha A, ele traz a irretroatividade. Na linha B, ele traz a anterioridade de exercício ou anterioridade clássica. E na linha C, introduzida pela Emenda Constitucional 42, a anterioridade nonagesimal ou noventena. Preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Aqui você tem que ficar atento, porque são 3 princípios diferentes que se complementam para garantir um princípio maior, que é a não surpresa. O direito de não ser surpreendido por uma carga tributária que o indivíduo não se programou para suportar. E o primeiro desses princípios, que está previsto no 150, inciso 3, a linha A, é o princípio da irretroatividade. Irretroatividade. Afinal de contas, a lei tributária ela não retroagirá para abranger fatos geradores pretéritos. A lei tributária não retroagirá para abranger fatos geradores praticados no passado. Ou seja, uma lei publicada hoje, ela somente produzirá efeitos a partir de agora. Uma lei publicada hoje não pode abranger fatos geradores praticados no passado, não pode abranger fatos geradores praticados antes da sua vigência. Portanto, a lei tributária somente produzirá efeitos para o futuro, mas isso é óbvio, isso é claro, isso beira o absurdo pensar algo diferente. Pois se uma lei publicada hoje fosse aplicada no passado, essa lei certamente violaria a segurança jurídica. Essa lei certamente violaria a confiança legítima. Afinal de contas, preste bem atenção. Essa lei, necessariamente, se produzir efeitos para o passado, ela acaba com qualquer garantia fundamental do cidadão. Imagine você tendo que pagar um tributo sobre uma situação que você praticou no ano passado. Isso não existe. Isso é razoabilidade, isso é confiança legítima, isso é segurança jurídica. Portanto, uma lei publicada hoje em matéria tributária, ela somente produzirá efeitos para o futuro. A lei não produz efeitos retroativos. Muito cuidado com isso, ok? Você vai aplicar a legislação vigente à época dos fatos. Essa é a regra. Aplicar a legislação vigente à época dos fatos. Afinal de contas, tempus regit actum. Ok? Mas é óbvio
né, que há exceções a essa regra. Há exceções a essa regra. E o mais interessante é que há exceções favoráveis ao contribuinte e há exceções favoráveis ao fisco. Há exceções favoráveis ao contribuinte e há exceções favoráveis ao fisco. Aqui nós temos exceções para os dois lados. Não é só para o contribuinte. Não é só para o contribuinte. Também há exceções para o fisco. Beleza? Vamos ver as exceções do contribuinte, depois a gente vai para o fisco. Artigo 106 do Código Tributário Nacional. A lei aplicar-se-á a ato ou fato pretérito, ou seja, a lei retroagirá. A lei retroagirá em qualquer caso, quando for expressamente interpretativa. Preste bem atenção. O artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional, utiliza a expressão expressamente interpretativa. Atenção, está escrito aí. Expressamente. Mas a interpretação não pode ser literal. Por quê? A lei ela vai retroagir não se ela for expressamente interpretativa, porque expressamente é uma lei que diz, oi, eu sou interpretativo. Não, não é assim. Uma lei vai retroagir se ela for meramente interpretativa. Ou seja, uma lei vai retroagir quando ela se limitar a interpretar algo. Quando o seu objetivo for interpretar algo. Se o seu objetivo não for a interpretação, sem estender, sem ampliar o fato gerador, sem ampliar a hipótese de incidência, essa lei ela não pode retroagir. Veja, vamos lá. Uma lei só retroage se for meramente interpretativa. É uma lei que dá sentido ao que já existe. Todavia, a partir do momento que essa lei ela amplia a hipótese de incidência do tributo, ela não se aplica de forma retroativa. O exemplo que eu sempre dou é a Lei Complementar 118 de 2005. A Lei Complementar 118 de 2005 ela veio dizendo expressamente, salvo engano, no artigo 3º, eu sou interpretativa. Eu sou interpretativa, disse ela. Expressamente interpretativa, óbvio. Só que essa lei, ela reduziu o prazo para prescrição da ação de repetição de indébito. Onde antes aplicava-se a regra dos 5+5, com essa lei, o prazo para a promoção da ação de repetição de indébito passou a ser de 5 anos do pagamento indevido, porque ela alterou o teor do artigo 168, inciso 1 do CTN. Essa lei alterou o 168, inciso 1 do CTN. Pois bem, apesar de expressamente interpretativa essa lei retroagir, o STJ ele foi muito inteligente, porque ele aplicou uma regra de transição. O STJ disse o seguinte, essa lei ela não vai retroagir integralmente, ela vai ser aplicada a partir da entrada em vigor dela, que foi em junho de 2005, e os pagamentos indevidos que foram objeto de ação de repetição de débito ficam na regra dos 5+5 até a sua entrada em vigor. Todavia, o contribuinte vai ter 5 anos para ingressar com a ação a partir da entrada em vigor. Então foi uma regra de transição. Mas o ponto nodal aqui é, o STJ foi muito claro. Apesar da lei ser expressamente interpretativa, ela não pode restringir direitos do contribuinte. Então, uma lei interpretativa, ela retroage se ela for meramente interpretativa e não expressamente interpretativa, como diz a letra da lei. Tá? Esse expressamente funciona muito bem em prova de concurso, questão de múltipla escolha, mas a jurisprudência pacífica, no sentido que só retroage a lei meramente interpretativa. Ok? Bom, dito isso, a gente parte para o inciso 2, que é ainda mais importante. O inciso 2 deixa claro que se não houver coisa julgada, ou seja, tratando-se de ato não definitivamente julgado, como você pode bem ver aqui em cima, a lei retroagirá. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei retroagirá. Mas isso é óbvio, né? A coisa julgada transforma azul em amarelo. A partir do momento em que você violar a coisa julgada, você realmente vai ter uma insegurança jurídica monstruosa. Bom, não sei. Veremos
quais serão as cenas do próximo capítulo com relação aos efeitos da coisa julgada em matéria tributária. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: se não houver coisa julgada, a lei tributária vai retroagir. A coisa julgada em questão é a decisão administrativa que não caiba mais recursos ou a decisão judicial que não caiba mais recursos? Essa pergunta é muito importante, porque em matéria tributária, a discussão administrativa do crédito tributário, ela funciona muito bem. Muito bem. Em matéria tributária, quando um indivíduo recebe uma nota de lançamento ou um auto de infração, lembrando que nota de lançamento é a constituição do crédito sem que haja nenhuma violação à norma, e auto de infração é quando o contribuinte violou a norma, né? Quando o indivíduo recebe uma nota de lançamento ou um auto de infração, esse indivíduo efetivamente, ele pode impugnar e inaugurar a esfera administrativa. E se ele perder na esfera administrativa, ele pode levar a discussão para o juízo, né? Ele pode levar essa discussão para o processo judicial. Portanto, muito cuidado com isso, né? Uma vez que o indivíduo perde administrativamente, ele ainda pode ingressar com uma ação judicial. De modo que essa regra que está ali no inciso 2 do artigo 106, ela é clara quando fala de ato não definitivamente julgado. E esse ato não definitivamente julgado é a decisão judicial que não caiba mais recursos. É a decisão judicial que não caiba mais recursos. Tá bom? Então, se o indivíduo perdeu administrativamente, veio uma lei posterior que se enquadra no 106, inciso 2, ela vai retroagir. E quando então que essa lei vai retroagir? Né? A lei vai retroagir quando combinar penalidade menos severa e quando deixar de tratar a conduta do agente como infração à norma. Quando combinar penalidade menos severa e quando deixar de tratar a conduta do agente como uma infração à norma. Ou seja, a lei vai retroagir quando reduzir a multa. Anote e faça uma remissão para o caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional. A lei que se aplica para fins de constituição do crédito tributário é a lei vigente na data do fato gerador. É a lei vigente na data do fato gerador. Ponto. Acabou. A lei que se aplica é a lei vigente na data do fato gerador. Então, quando o auditor fiscal for praticar o lançamento para fins de constituição do crédito tributário, ele vai efetivamente se utilizar da lei do fato gerador. Ele vai se utilizar da lei do fato gerador. Ok? Legal. Enquanto a multa vai retroagir. A multa vai ser a menos severa. Só o que retroage é a multa. A alíquota vai ser sempre, em qualquer hipótese, sem exceções, a do fato gerador. A multa vai ser a menos severa. A alíquota sempre, 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 em qualquer hipótese do fato gerador, e a multa a menos severa. Lembre-se disso. Isso é muito importante. Mas muito, demais. A alíquota sempre, em qualquer hipótese, a do fato gerador, e a multa a menos severa. Tá bom? Não tem como a alíquota retroagir, tá? Não tem como, não tem exceção a essa regra. A alíquota é sempre o fato gerador e a multa menos severa. Então o que retroage é a penalidade, né? É a penalidade menos severa. Teve uma discussão judicial lá no STJ muito interessante, porque o que acontece? Se você abrir o seu código agora, lá no 145, CTN 145, você vai encontrar o princípio da inalterabilidade do lançamento. Princípio da inalterabilidade do lançamento. Uma vez notificado ao sujeito passivo, o lançamento não pode mais ser alterado. Uma vez notificado ao sujeito passivo, o lançamento não pode mais ser alterado, né? E essa discussão é muito interessante, realmente, porque uma vez notificado ao sujeito passivo, o crédito está constituído. Mas o próprio 145 traz as exceções. O próprio 145 diz o seguinte: olha, o lançamento poderá ser alterado sim. O lançamento poderá ser alterado sim, diz o artigo 145, na hipótese do contribuinte impugnar o auto de infração. É óbvio, né? Se o contribuinte impugna, ele devolve para o fisco a possibilidade de rever o lançamento. Inciso 2, recurso de ofício da autoridade administrativa. Inciso 3, revisão de ofício, caso haja algum dolo por parte do contribuinte. Eu vou ficar aqui no inciso 2, recurso de ofício. O recurso de ofício, ele é muito similar à revisão, ao reexame necessário, né? O contribuinte ganha na primeira instância, sobe para o tribunal. Isso na esfera judicial. Na esfera administrativa federal também é assim. O indivíduo ganha na primeira instância e sobe para o tribunal. Porém, não é qualquer processo que vai subir para o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância administrativa. Na esfera federal, antigamente, só subia
se o auto de infração fosse superior a R$1,5 milhão. Os requisitos são cumulativos, tá? O auto de infração for representativo de mais de 30% do patrimônio do indivíduo e R$1,5 milhão. Isso foi alterado. Isso é alterado por ato do ministro. Isso foi alterado lá para R$2,5 milhões, lá para 2017, 2018. Então vem o caso ao ano. Então, R$2,5 milhões. Muita gente ingressou com a ação para fazer o seguinte, então olha só, peraí, não cabe mais recurso de ofício. Mas tem um detalhe relevante aqui, porque além do recurso de ofício, isso é muito importante, quando você tem um auto de infração superior a R$2,5 milhões e o patrimônio, aí sim, e a dívida for superior a 30% do patrimônio conhecido do contribuinte, você tem o arrolamento de bens do contribuinte. Gabriel, mas como é isso? Arrolamento de bens administrativo. Não é penhora, é arrolamento. O patrimônio não sai da esfera individual do cidadão, tá? A Receita vai lá e arrola os bens, grava todos eles, como se carimbasse todos eles, com o número do auto de infração e fala assim, olha só, se você quiser comprar, saiba que tem uma dívida tributária. Só para informar a terceiros. Para depois não vir um espertinho e falar assim, eu não sabia. Bom, muita gente foi lá e falou o seguinte, olha só, então a lei deve retroagir, né? Poxa, o rolamento de bens aqui, meu auto de infração foi de 1,8 milhões, agora a lei posterior subiu para 2,5 milhões, então essa lei tem que retroagir. Cara, pasmem, o STJ entendeu que não retroage, porque essa lei não é mais benéfica no tocante ao enquadramento do 106, inciso 2. Essa lei não reduz a multa, essa lei não deixa de tratar a conduta como infração, essa lei, ela só muda o critério de arrolamento. Portanto, que na verdade não era nem lei, era um ato do ministro, era uma portaria do ministro da Economia, ministro da Fazenda à época, né? Porque a economia mudou depois. Enfim, essa lei, ela não retroage. Esse ato do ministro não retroage. Por quê? Porque ele não reduz nem a multa e nem deixa de tratar a conduta do agente como infração à norma. Então, muito cuidado. Não é toda lei mais benéfica que retroage em matéria tributária. Muita gente acha que é isso. A lei mais benéfica vai retroagir. Não, não vai. Não necessariamente a lei mais benéfica retroage em matéria tributária. Pode ser que retroaja, pode ser que não. Tá? Se reduzir a multa, retroage. Se deixar de tratar a conduta como infração à norma, retroage. Tá bom? Maravilha. Bom, e aí a gente vai avançar um pouquinho para poder falar do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Porque no 106 nós temos as hipóteses de retroatividade pró-contribuinte. Agora a gente vai falar da retroatividade pró-fisco. Atenção! O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Então, 144 a gente já falou sobre ele, né? Vale a lei vigente na data do fato gerador para o cálculo do tributo. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias e privilégios, ou seja, a lei retroage para beneficiar o fisco, aumentando os poderes da fiscalização e garantias e privilégios do crédito tributário. Gente, eu confesso a vocês assim, que, por exemplo, aumentar os poderes da fiscalização. Eu não consigo vislumbrar um exemplo, sabe? Eu não consigo vislumbrar um exemplo para dizer para vocês, porque hoje o fiscal já pode tudo. O fiscal pode quebrar o sigilo fiscal, o sigilo bancário do contribuinte, né? A Lei Complementar 105 autorizou isso e o STF disse que era constitucional. E mais, o STF disse que, olha, o fiscal no exercício da fiscalização ele não está quebrando o sigilo bancário. Há uma transferência do sigilo bancário do banco para a autoridade fiscal. E aí o ministro Toffoli, no seu voto, foi até muito emblemático isso, ele diz, bom, se o indivíduo autoriza o gerente da conta a acionar e movimentar a sua conta, por que não uma autoridade fiscal no exercício da fiscalização? Data massicíssima vênia, isso é um absurdo, né? O gerente eu autorizo, eu não quero que o auditor mexa na minha conta. Mas ele pode acessar minha conta sem necessidade de autorização judicial. Ele pode acessar a sua conta sem necessidade de autorização judicial. Por quê? Porque ele é autoridade fiscal. Não há quebra de sigilo. Há a transferência do sigilo do banco. O banco é obrigado a manter o sigilo para a autoridade fiscal, que é o auditor. Eu não sei se tem alguma coisa mais poderosa que quebrar o sigilo bancário do indivíduo sem autorização judicial, honestamente, mas
Se você vislumbrar alguma possibilidade de aumento do poder da fiscalização, ela vai retroagir, né? E nesse caso, a Lei Complementar 105 foi muito interessante, porque a Receita Federal quebrou o sigilo de todo mundo 5 anos anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar 105 em 2001, né? Se a Lei Complementar 105 foi lá e autorizou, opa, peraí, vamos lá, me dá aqui, 2000, 99, 98, bancou, me dá a movimentação dessa galera que eu vou pegar todo mundo pelo pé. Foi isso que aconteceu, tá? E pasmem, né? Hoje as grandes operações do Ministério Público, elas são todas junto com a Receita Federal, principalmente o Ministério Federal. Sempre atuam junto com a Receita Federal, por quê? Porque o MP precisa de autorização judicial para quebrar o sigilo bancário do indivíduo, mas o auditor da Receita não precisa. O auditor da Receita vai lá, manda um ofíciozinho, tem uma fiscalização em aberto, acabou, está resolvido o problema. E se o indivíduo tiver movimentação que não seja compatível com a sua realidade, né? A UIF, Unidade de Inteligência Financeira, já informa a Receita já abre a fiscalização e já vai partir para infernizar a vida do cidadão. É assim que funciona na prática, tá bom? E no tocante ao aumento das garantias e privilégios do crédito tributário, é mais fácil pensar numa hipótese de retroatividade para ambas as hipóteses, né? Privilégio, podemos usar a ordem de falência, né? A ordem de pagamento da falência. Se eu for decretada a falência do indivíduo, vai ser aplicada a ordem do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Vai ser aplicado o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Né? E no artigo 83, você percebe que o crédito tributário é o quarto na ordem de preferência. Primeiro, trabalhista, limitado a 150 salários. Depois, acidente do trabalho. Depois, garantia real, limitada ao valor do bem gravado. E então vem o crédito tributário. Se, porventura, o crédito tributário... uma lei alterar essa regra e trouxer o crédito tributário para primeiro, essa lei retroage e vai pegar todas as falências em curso, tá? E no tocante ao aumento da garantia do crédito, podemos pegar como exemplo o artigo 185 do CTN. Abra, por favor. No 185 fica claro que presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Não há necessidade de execução fiscal para que haja fraude de execução. Basta que haja a inscrição em dívida ativa. E detalhe, essa presunção é absoluta. Essa presunção é absoluta. A não ser que o indivíduo tenha bem suficiente para saldar o crédito, tá? Se ele não tiver bem suficiente para saldar o crédito, não existe boa-fé. Se o indivíduo alienar bens após a inscrição em dívida ativa, a presunção de fraude é absoluta. Beleza? Bom, digamos que vem uma lei dizendo que a presunção de fraude ela se dá não no momento da inscrição em dívida ativa, mas com a lavratura do auto de infração. Momento histórico é anterior. Então essa lei vai retroagir. Por quê? Porque ela aumenta a garantia, a satisfação do crédito tributário. Beleza? Fácil? Dúvidas? Não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Esse é o princípio da irretroatividade, um dos pilares fundamentais da não surpresa. Eu diria que é o mais importante de todos, porque é ele que garante a segurança jurídica e a confiança legítima do contribuinte no Estado.